Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 16 e o versículo de número 19. Nós vamos estar lendo a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola é bem conhecida. Na verdade, ela é um dos temas de maior discussão teológica entre aí os teólogos aí, essa parábola aqui. Mas hoje eu não vou entrar no mérito da questão. Deus colocou outra coisa no meu coração e é isso que eu quero compartilhar com você. Senão não haveria tempo hábil para nós discutirmos sobre isso aqui. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, igreja? Eu vou ler esse texto inteiro bem rapidinho, se você quiser acompanhar, se faz necessário para que você entenda aquilo que Deus quer falar hoje, ok? Versículo 19 a seguir diz assim, ó. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ou seja, vivia esbanjando. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos. Grave isso. E no Hades ergueu os olhos. E estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro e no seu seio. Versículo 24. E clamando, disse, grave isso, e clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Grave isso também. E manda a Lázaro que molhe água na ponta do seu dedo. Grave isso, que molhe água na ponta do seu dedo. E me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, também nem tão poucos de lá passar para cá. Aí ele disse assim, ó, e disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó pai, grave isso, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Grave isso também. Para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. E disse ele, não, pai Abraão, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que os mortos ressuscitassem. Amém, igreja? Esse texto aqui, ele mexe muito comigo, porque quando eu estava lendo e estudando ele, Deus me deu uma mensagem terça-feira, quando o Fabrício estava ministrando ali, eu estava sentado ali, e o Espírito Santo falou forte nesse texto comigo. E eu coloquei um título nesse texto, 4 decisões muito importantes, tomadas tarde demais. Você vai entender o que esse texto quer dizer. Esse texto que nós lemos aqui no livro de Lucas, você tem que entender que Lucas, ele era um grego. Lucas, ele aceitou a Cristo, e quando ele aceitou a Jesus Cristo, então Deus o inspirou a escrever o livro de Lucas. E também, pelo Espírito Santo, ele escreveu o livro de Lucas, segundo o Evangelho de Lucas, mas também ele escreveu o livro da igreja primitiva, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Só que quando você fala de Lucas, a gente vai entender que ele era um médico grego. Então Lucas é o único escritão gentil que escreveu para a igreja, porque a Bíblia inteira foram cristãos ou judeus escrevendo sobre a história dos ímpios, dos gentios. Lucas é o único escritor da Bíblia
que é um gentil, que ele é usado por Deus para escrever para os judeus. E é interessante quando eu falo sobre Lucas, porque no livro de Lucas você vai encontrar muitas parábolas, mas muitas parábolas. O livro de Lucas é repleto de parábola. E parábola, o que é parábola? Parábola é um instrumento que Jesus usava para transmitir sua mensagem e seus ensinamentos. Parábola é uma narrativa alegórica que usa elementos do cotidiano para transmitir uma verdade ou um ensinamento moral, espiritual ou teológico. Jesus usava as parábolas para tornar seus ensinamentos acessíveis e impactantes na vida daqueles que ouviam. Parábola servia com o propósito de provocar uma reflexão e confrontar os ouvintes com verdades que eles precisavam ser entendidas. Então Jesus, em toda a sua sabedoria, ele usava de parábolas. E quando você olha o livro de Lucas, você vai perceber que todas as parábolas que Jesus vai contar, ele dizia assim: então lhes contou uma parábola, então ensinou-lhes dizendo uma parábola, então compartilhou com eles uma parábola. A única história, a única parábola que Jesus não inventou, que Jesus não criou para trazer uma mensagem, foi a parábola do Lázaro rico. Porque essa parábola, na verdade, é uma história muito antiga, que já era contada entre os judeus da época. Então, quando Jesus vai falar-lhes sobre essa parábola, ele começa dizendo assim, ó: ora, havia um homem, tipo assim, não foi Jesus que inventou, dizendo assim, ensinou-lhes dizendo uma parábola, ensinou-lhes fazendo uma parábola. Não, neste caso, dessa parábola, é a única parábola que na verdade não foi criada por Jesus. Já havia uma história entre os judeus muito antiga sobre o Lázaro e o rico. Aí Jesus se apropria dessa parábola para trazer então seus ensinamentos. E ele começa dizendo o texto: ora, havia, e ele continua fazendo. Eu digo isso para você entender um pouco mais a Bíblia, ok? Mas vamos para o nosso texto aqui. Eu preciso ser rápido hoje por causa da ceia. Uma das coisas que você tem que entender é que decisões definem destinos. As decisões que nós tomamos em vida, as decisões que nós tomamos no nosso cotidiano, ela define o nosso destino. Por isso é muito importante você tomar decisões certas, porque amanhã nós vamos vivenciar as decisões que nós tomamos hoje. É muito importante tomar decisões. E parece, eu não sei você, mas eu percebo que eu, pastor Alexandre, às vezes protelo ou deixo de tomar decisões muito importantes e priorizo coisas fúteis. Por exemplo, eu preciso fazer uma academia, eu preciso tomar esse posicionamento, mas eu faço muito outras coisas que são fúteis, e essa que é importante eu vou protelando. Tem gente que precisa fazer exames de rotina, exames preventivos, decisões que ele precisa tomar. Eu decido fazer um exame preventivo, mas ele fica protelando, porque ele fica com medo do resultado, fica com medo, sendo que isso poderia ajudar ele lá no futuro. Então, entenda a importância de nós tomarmos decisões. E quando nós falamos do cristianismo, nós também precisamos decidir por Cristo. Nós também precisamos decidir por Jesus. Jesus não pode ser uma decisão de quem precisa. Entenda isso. Mas uma decisão de quem escolhe seguir Cristo e viver o Evangelho. Amém? Porque quando você decide porque precisa, seria uma decisão por causa de interesse. Eu decido então seguir a Cristo porque eu preciso de alguma coisa, então seria uma decisão por interesse. Quando no final da exposição da palavra, sempre que nós falamos assim, tem alguém que aceita Cristo nessa noite? Dá uma falsa impressão, quando nós fazemos isso, que com esse pedido, nós estamos dando várias opções para a pessoa. Olha, tem alguém que depois que ouviu a palavra, que seu coração queimou, e que Jesus falou com você, quer aceitar Cristo? Dá uma falsa impressão, deixa eu ver, eu tenho tantas opções. Na verdade, não existem muitas opções. Existem apenas duas, vida ou morte. Não existem tantas opções.
Mas dá esse ar, né? Alguém quer hoje? Eu vou ver, eu tenho tantas opções para escolher. Irmãos, não existem opções. Ou você escolhe a vida, ou você não escolhe a vida. Tem uma história que fala que um homem, ele pegou um avião e era um voo longo, e a aeromoça chega para ele e fala assim, o senhor vai querer jantar? Aí ele pergunta, e quais são as opções? Ela fala assim, sim ou não. Na vida também é assim. Em relação a Cristo, ou você aceita a vida ou não aceita a vida. Não temos opção. Então, se decida por Cristo. E esse tema que Deus colocou no meu coração, ele vai falar de 4 decisões importantes tomadas tarde demais. A primeira decisão aqui está no verso 23, se o Tiago quiser deixar ali. Ele fala assim, e ergueu os olhos, ou seja, lá no Hades, lá no tormento, o rico, ele decide, no momento tarde demais, erguer os olhos e olhar para Deus. Já era tarde, mas naquele momento, já era tarde, ele decide erguer os olhos e olhar para Deus. É sobre isso que eu quero falar. Em Lucas 24:31, ele vai narrar a história dos 2 discípulos de Emaús, que estavam chorando, trocando as ideias, dizendo, nós confiávamos, acreditávamos que Cristo era o Redentor, que ia nos libertar de Roma, que ia restituir o reino dele na terra, e eles estavam ali porque eles deixaram tudo, abandonaram tudo para seguir a Cristo, mas de repente ele é crucificado. Só que ele ressuscita, e a Bíblia vai dizer que ele então se coloca caminhando junto com eles, mas os olhos deles estavam lacrados, e eles não conseguiam enxergar que quem estava do lado deles era Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que ele começa a falar as escrituras para eles, e o coração deles começa a queimar, começa a arder, e a Bíblia vai dizer que o coração deles começa a queimar quando ouvia aquelas palavras, mas eles ainda não viam a Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que eles insistem para que aquele homem, que eles não sabiam que era Cristo, entrasse dentro da casa dele. Cristo estava dentro da casa dele, mas eles não enxergavam que era Cristo, até que os seus olhos foram abertos. Mas quando os seus olhos foram abertos, quando eles conheceram que era Cristo, Cristo já tinha desaparecido deles. A gente tem que tomar cuidado, igreja, porque nós temos colocado os olhos em tantas coisas, e não estamos vendo Cristo, nem dentro da igreja, nem dentro da nossa casa, nem dentro da nossa vida. Nós estamos andando distraídos com tantas coisas, que nós não conseguimos enxergar. Então meu conselho nessa noite, coloque os teus olhos em Cristo, enquanto há tempo, decida olhar para Ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, para onde nós estamos olhando? Para onde eu e você estamos olhando? A Bíblia vai falar sobre Marta e Maria. Enquanto uma estava distraída com os afazeres de casa, a outra estava focada olhando para Cristo. E eu e você? Para onde nós estamos olhando nessa noite? Será que andamos distraídos numa tela de celular, numa maratona de Netflix, em campeonato brasileiro, europeu, Liga dos Campeões? Tudo isso é bacana, mas nada nos dá destino a não ser olhar para Cristo. Distrações. Para onde estamos olhando? Eles olharam tarde demais para quem eles tinham que ter olhado primeiro. Marta decidiu tarde demais olhar para quem ela tinha que estar olhando primeiro. Tem muita gente também que está perdendo de olhar para Deus porque está olhando para as circunstâncias. Para onde você está olhando? Você está olhando para o teu problema? É só isso que você enxerga na tua frente? Nada te alegra, nada muda o teu humor, porque você só olha para os problemas, para as dificuldades, para os gigantes que estão à tua volta, para os ventos, para a tempestade. É só para isso que você consegue enxergar? Coloque os teus olhos em Cristo, porque tudo que nós passamos, milhares de pessoas passam também, mas existem resultados tão diferentes para um e para outros. Qual é a fórmula? Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é a receita? Deixa eu te falar, não importa a situação,
olha para Cristo nessa noite. A Bíblia vai falar lá em 2 Reis 6,15, que Eliseu estava lá dormindo, o moço dele acorda mais cedo e fala, eu vou lá como é que é o nome da Pandora, buscar um pão para nós lá, um pão, uma mortandela, um presunto. E quando ele levanta para ir na Pandora, ele olha assim, e de repente ele olha que a cidade inteira estava cercada, com carros e soldados, e ele começa a falar, ai meu Deus, que nós vamos perecer. Ele olhou, e aí Eliseu olha para ele e fala assim, meu filho, maior é o que está conosco do que o que está com ele. Você está olhando demais para o seu problema. Vem cá, eu vou orar a Deus para ele abrir os seus olhos e você enxergar ele nessa noite. Aí ele ora, e quando ele ora para o moço, os olhos dele são abertos. Aí ele olha assim e vê carros e cavalos de fogo em redor de toda aquela cidade, e ele entendeu então que até aquele momento ele estava olhando para o problema, mas no momento que ele colocou de joelho, orou, pediu misericórdia para Deus, ele começou a não olhar mais para o problema que ainda estava instalado, mas ele começou a olhar para o Deus que dá o livramento do problema, que traz a solução do problema. Então a pergunta que eu te faço, aonde estão os teus olhos? O que você está olhando? Porque esse homem aqui, olhou tarde demais para Deus, já não tinha mais jeito, mas para nós ainda tem gente presa, olhando para onde, pastor? Para o passado. Meu Deus, Deus faz nova todas as coisas. Você precisa enterrar o teu passado para você começar a viver o novo de Deus na tua vida. Você precisa enterrar o teu passado. O teu passado, se não for para testemunho da glória de Deus, esquece dele. Tudo que passou, tudo que aconteceu, todas as experiências ruins. Tem gente que carrega esse fardo e vem arrastando e não abandona esse fardo e vai vivendo com isso. E é um peso isso. Nessa noite, pare de olhar para o passado e comece a olhar para frente, comece a olhar para aquilo que Deus tem na tua vida, porque tem gente que tem passados muito difíceis, passaram por coisas terríveis, testemunhos que nem pessoas já contaram aqui, muitos já viveram aqui, se fosse contar, que nós iríamos chorar e falar, meu Deus, como você está de pé ainda, como você suporta tudo isso? O passado precisa ser enterrado e você começar a olhar para o futuro, senão não tem como viver o novo de Deus. Olhe para frente. Salmo 121 diz, elevo meus olhos para o alto, para o monte, de onde virá o meu socorro. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós temos que olhar. Para quem nós estamos olhando? 4 decisões importantes, feitas tarde demais. Lá no Hades, quando não dá para fazer mais nada, ele resolveu olhar para Cristo. Mas nós ainda temos uma oportunidade. Amém, igreja? Posso correr? Segundo, está no versículo 24 ainda. E clamou a Deus, ou clamou ao pai Abraão, que representava Deus ali, e disse, e clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia. Ah, meu Deus, decisão tarde demais, mas nós ainda temos a oportunidade. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos muito fácil em contar nosso problema para os outros, em contar para os amigos, para as pessoas mais próximas, e ficar nos abrindo, e nos queixando, e falando, e chega a doer a língua de tanto fala, e dói o maxilar, e fala, e Deus está dizendo assim, eu estou esperando, o que você quer de mim? Clama a mim e responder-te-ei. E aí eu pergunto, pastor, mas até quando eu tenho que clamar? Pergunta assim, pastor, até quando eu tenho que clamar? Faz assim cara de curioso, mas pastor, até quando eu tenho que clamar? Até ser respondido, abençoado. Até o céu se abrir sobre a tua vida. Até Deus vir com a resposta. Ah, mas não veio ainda, continua clamando, continua buscando, continue falando com ele. Lucas 18:38 e 39 vai dizer assim, que o cego falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, aí falaram assim, repreenderam ele, para de clamar, para de perturbar o mestre, chega.
Aí ele olha para a condição dele, fala, eu estou perturbando, né? O homem está trabalhando, está ocupado e eu estou perturbando. Eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu estou sendo inconveniente. Mas aí ele olhou para a situação dele. Ele olhou que só em Jesus, talvez ele não teria mais aquela oportunidade, porque Jesus estava passando. Aí sabe o que ele fez? De vez ouvir as vozes que falavam, para de clamar, não adianta clamar, não vai dar em nada isso aí, ele não pode te ouvir, ele não está te ouvindo. De vez ele dá ouvido a essas vozes, a Bíblia vai dizer que ele clamou mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, até que alguém falou assim, ei, levanta, o mestre manda te chamar. Continue clamando, continue buscando, continue acreditando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmo 120, 1 vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Está na angústia? Está apertado? Como é que está o coração aí? Talvez o pastor não consiga te ajudar nessa noite. Talvez aqui ninguém consiga te ajudar. Ah, mas existe o Espírito Santo, o Consolador. Clame a mim no dia da angústia e eu te ajudarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Clame por você. Salmo 109, 26. Ajuda-me, Senhor, meu Deus. Clame pela sua família. Mateus 15, 22. Tinha uma mulher cananeia, ela chega diante de Jesus, e ela nem era judia, ela nem era cristã, mas ela chega diante de Jesus, e ela intercede pela sua família, em especial pela sua filha que estava endemoniada, e ela dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu tenho um filho com problema, Pai, eu tenho uma filha com problema, Pai, eu tenho uma casa com problema, Pai, tem misericórdia de mim. Ela clama pela sua família, e a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, Ele ouve e atende ao pedido daquela mulher, e ela é abençoada, e ela recebe a vitória dela. Então, irmãos, nessa noite, pelo amor de Deus, vamos voltar a clamar ao Senhor, vamos voltar a buscar e acreditar que Ele está com os ouvidos abertos e suas mãos estendidas e pode te abençoar. Clame pela sua empresa. 1 João 5, 14 e 15 vai dizer assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as coisas que lhe pedimos. Clame pelas suas coisas também, clame pelo aquilo que você quer, clame pelo aquilo que você busca, clame pelos seus sonhos, clame pelos seus projetos, se for da vontade do Pai, sabemos que Ele nos ouve e Ele nos atende, se for em conformidade à vontade dEle. Ah, viajou na maionese, quer fazer coisa que não está no projeto de Deus, aí não vai acontecer mesmo, mas se for da vontade do Pai, se estiver alinhado com o céu, vai acontecer, porque Ele é poderoso, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Clame pelo seu ministério. João 17, 11, Jesus fez uma oração assim, ó, eu estou indo, coloca aí, eu já não estou mais no mundo, mas eles ainda estão, e eu vou para ti, Pai Santo, guardem teu nome, aqueles que me deste, para que seja um como nós. Clame pelo seu ministério. Coloca o versículo 20 aí, Tiago. E ele continua a oração, e não rogo somente por esses, mas também para aqueles que nós vamos pregar, para aqueles que nós vamos ministrar, para aqueles que nós vamos evangelizar, e vão vir servir ao teu nome santo também. Clame pelo teu ministério, clame, igreja, clame nessa noite, clame antes que seja tarde demais. Lá naquele lugar, tanto no céu, no seio de Abraão, como no Hades, lá o lugar de tormento, era tarde demais, não dava mais para clamar por ninguém, não dava mais para interceder por ninguém, não tinha mais nada para se fazer, mas enquanto nós estamos aqui, faz assim, ó, puxa o ar, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem voz, enquanto você tem fé, oh Deus, clame a Ele nessa noite, amém, igreja? Mole na ponta do seu dedo e me refresque. Ok, igreja? O que significa? A água na Bíblia, ela representa o Espírito Santo.
ela simboliza o Espírito Santo. Várias passagens vão fazer referência da água, trazendo como Espírito Santo. E tem gente que não busca o Espírito Santo. Nesse texto, fazendo referência ao Espírito Santo, ele resolveu buscar tarde demais. E o Espírito Santo é uma promessa dada a Deus para os últimos dias, para a igreja dos últimos dias, para a igreja do arrebatamento. É uma promessa para os nossos tempos. Reis e profetas gostariam de viver o que nós estamos vivendo hoje, para entender o que Jesus prometeu lá atrás, porque para eles era em conta-gotas. O Espírito Santo descia sobre um profeta aqui, descia sobre um sacerdote acolá, descia sobre um rei acolá, sobre um juiz acolá. Mas aí Joel, ele vem no capítulo 2, no versículo 28, dizendo assim: e acontecerão nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, coloca aí Joel 2:28, olha aí, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e sobre os minhas servas, os meus servos, derramarei do meu Espírito nos últimos dias. É promessa do Senhor. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vós. Atos 2, de 1 a 4, se cumpre a profecia de Joel, aonde vai dizer que os discípulos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, versículo 2, e de repente, veio do céu, como um vento. Veio da onde? Mas não vem de dentro? Não vem da carne? Não vem da vontade humana? Vem da onde, igreja? Vem do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. É promessa do Pai sermos cheios do Espírito Santo. Está na hora da gente começar, enquanto há tempo, de tomar uma decisão muito importante para que nós venhamos ter uma vida cristã de verdade. É buscarmos um relacionamento íntimo, pessoal, com o doce, meigo, maravilhoso Espírito Santo. Está na hora de nós voltarmos a vivermos cultos cheios do poder de Deus, aonde no meio da mensagem se levanta um profeta falando para a igreja, aonde as pessoas dão liberdade às línguas estranhas, aonde os mistérios são revelados através de visões, através de profecia, através de cura, manifestação dos dons espirituais no meio da congregação. É desejo do Pai que sejamos cheios, é desejo do Senhor que sejamos cheios. A Bíblia vai dizer que é promessa dele nos encher. Agora a pergunta é: será que nós vamos tomar a decisão de buscar o Espírito Santo tarde demais, quando nós não tiver mais fôlego, quando não tiver mais jeito, ou nós vamos aproveitar que a promessa ainda está de pé, que a palavra dele ainda está de pé, a palavra dele não volta vazia, e todos quanto desejam e querem, ele é poderoso para encher, ele é poderoso para fazer transbordar, ele é poderoso para usar. Basta tomarmos a decisão de buscarmos a presença do Espírito Santo. Voltarmos a ter culto, onde não precisa o pastor chamar todo mundo na frente e colocar a mão para orar. No simples decorrer da palavra, as pessoas já começarem a sentir a presença do Espírito Santo, a serem renovados pelo Espírito Santo, a dar liberdade pelo Espírito Santo, porque a palavra que é pregada é palavra de vida, é palavra de poder, é palavra de autoridade, é palavra de Deus, é palavra do céu. Não é importante, não é possível ficarmos indiferentes quando ouvimos tais coisas transmitidas do altar para a igreja. Isso aqui não é palanque, isso aqui não é apresentação, isso aqui é um homem sendo usado por Deus para transmitir a vontade dele aos nossos corações. Mas nós temos que parar de sermos apenas ouvintes e começarmos a ser praticantes dessa palavra, porque só vamos viver o que Deus tem para a nossa vida se começarmos a partir dessa noite a sermos praticantes de tudo aquilo que ele tem lançado no altar, falado no altar. Aquilo, a palavra dele não volta vazia, ele cumpre aquilo que ela foi enviada. E nós vamos decidir nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia.
Eu sinto tanta presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Atos 5,18 vai dizer assim, ó: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não, é muito conhecido esse versículo, mas você precisa entender um pouco dele. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, no grego, e está no tempo contínuo. Quando ele fala assim, ó, enchei-vos do Espírito, traduzindo o grego para nós, ele está querendo dizer assim, ó, essa palavra está no tempo contínuo. E a palavra na língua portuguesa que mais nos ensina, ou mais explica esse texto aqui, é uma palavra chamada gerúndio. É uma palavra chamada gerúndio. O que é gerúndio? É assim, ó, eu digo que alguém está andando. Eu estou dizendo que alguém está executando uma ação. Eu digo assim, o pastor está pregando. Gerúndio significa isso, o pastor está pregando. Não quer dizer que eu preguei lá atrás. Não é a garantia que eu vou estar pregando amanhã. Mas é algo que eu estou fazendo agora. Agora, nesse momento. Essa palavra enchei-vos do Espírito, ela está dizendo assim no gerúndio, ação contínua. Trazendo ao pé da letra, ela significa encha-se. Continue enchendo. Não pare de se encher. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Cara, esse cara, ele resolveu tarde demais buscar o Espírito Santo. Jesus fala assim, olha, encha-se, continue enchendo e não pare de encher. Pastor, por que nós precisamos ficar se enchendo do Espírito Santo? Vamos lá? Está todo mundo curioso? Faz cara de curioso e pergunta, por que nós precisamos se encher todo dia do Espírito Santo? Ih, não vou falar não, vou pular, vou para o outro tópico. Pergunta de novo com cara de curioso. Ah, por quê? Porque a gente tem vazamento, e se não tivéssemos vazamento, não teríamos necessidade de estar continuamente se enchendo do Espírito Santo. Vazamos pela nossa carnalidade. Mas começa a buscar, Deus começa a encher, aí o Adãozinho vem, e nós dá lado para o Adão, nós não vigiamos na terra, nós damos brecha para o inimigo, e aquele trabalhar de Deus começa a se esvaziar de novo. Aí nós precisamos se encher de novo, nós precisamos buscar de novo, por causa da nossa carnalidade. A Bíblia vai dizer, Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne por isso precisamos estar sempre nos enchendo, sempre nos enchendo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou te explicar algo que eu aprendi, muito interessante. Enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa ter mais do Espírito Santo. A ideia de ser cheio é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, você está vendo esse copo? Ele está quase cheio de água, não está? Tá ou não está? Tem mais um pouquinho aqui, ó. A ideia de ser cheio do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, é isso aqui, ó. É você encher até completar. Depois que completa, entenda uma coisa, ou transborda, sei lá, já não é mais necessário. A ideia de ser cheio do Espírito Santo é ele completar tudo aqui, ó, e não deixar espaço para mais nada. Porque quando ele completa tudo, ele não deixa espaço para mais nada. Essa é a ideia de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a ideia de enchermos. Aí, nós não precisamos encher mais do que o necessário, nós só precisamos ser cheio a ponto dele completar tudo. A ponto dele nos completar. A ponto dele tomar tudo que precisa ser tomado. Só que nós invertemos as coisas. O conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. Você entende? Não importa eu ter mais, adianta eu ter mais dele, se aqui já está cheio o suficiente. Então o conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais do Espírito Santo,
mas Ele ter mais de você. É a mesma coisa de eu estar na beira de um rio, parado na margem de um rio. Se eu não entro no rio, eu não tenho nada do rio. Eu não tenho nada, mas a partir do momento que eu entro no rio e começo a caminhar no rio, eu começo a ter mais do rio. Em contrapartida, o rio também começa a ter mais de mim. E quanto mais eu vou me aprofundando e caminhando por mais fundo do rio, mais o rio está tendo de mim. E mais eu estou tendo do rio. Só que aí vai chegar um momento que eu vou estar tão profundo no rio, que aí já é só o rio tendo de mim tudo. Porque aí eu já não tenho domínio de mim mesmo. É Ele que me controla, Ele que me guia, Ele que me leva, Ele que faz segundo a vontade dEle. Esse é o conceito de ser cheio do Espírito Santo. Ser tão cheio a ponto dEle conduzir a tua vida, convidar os teus atos, Ele conduzir os teus pensamentos. Porque quando nós deixamos para nós mesmos algumas vaguinhas, acontece de vazar. Mas quando nós entramos a ponto de ser cheios, a ponto dEle tomar conta de nós, esse é o conceito de ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? E por último, e muito rápido, está no versículo 27, coloca aí, 27. E disse: rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, o 28. 28? Pois eu tenho 5 irmãos. Outra decisão tarde demais, decisão de evangelizar, decisão de pregar a palavra, decisão de ir falar do amor de Cristo, decisão de pregar aquilo que você já vive, tarde demais. Muito tarde esse homem resolveu pregar o Evangelho, pregar Cristo. Jesus, ele já estava olhando para a condição do homem e entendeu que as almas estavam sendo perdidas, indo para o inferno. Onde ele fala isso? Mateus 7,13, onde ele fala que o caminho é largo e espaçoso e muitos são os que estão passando por ele. Em Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Jesus, entendendo que a única coisa que podia livrar o homem da condenação era a pregação do Evangelho, então ele usa Marcos capítulo 16, versículo 15, um dos versículos mais famosos da Bíblia: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Igreja, é um mandamento. Para você, pastor, não. Para os missionários, não. Para a pastora, não. É um mandamento para todos que já aceitaram a Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aí você vai olhar para mim e falar assim: mas pastor, eu não posso ir por todo mundo. Eu não tenho condição de ir por todo mundo pregar o Evangelho. Eu não tenho condição de cumprir esse versículo. Se você não pode ir por todo mundo, então eu te convido a ir por todo o seu mundo pregar o Evangelho. Ir por todo o seu mundo pregar o Evangelho. E qual é o seu mundo? Qual é o seu mundo, igreja? Onde você vive, seus relacionamentos, as pessoas que estão ao seu alcance. Tem pessoas que estão ao alcance do Fabrício que talvez eu nunca teria alcance, eu nunca teria oportunidade, mas é do convívio dele. Tem pessoas que estão num relacionamento com meu sogro Manuel que talvez eu nunca vou ver. O Preguinho, seu amigo, né? Faleceu esses dias, não foi? Eu nem sei quem é Preguinho, só ouço falar que o Tiago fica brincando: ó, o Preguinho, o Preguinho. Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas fazia parte do mundo do Manuel. Então esse versículo, quando ele diz ide por todo mundo, Jesus está dizendo: vá então pelo seu mundo e pregue. Qual é o seu mundo? Seu mundo é aqueles amigos seus lá no trabalho. Seu mundo é aqueles colegas seus lá da escola. Seu mundo é aquele garçom que te atende na lanchonete, que ele está passando por uma depressão tão grande que ele está pensando em tirar a própria vida. Ele é o seu mundo. Seu mundo é o Uber que você pede pelo aplicativo e você pega ele, e ele está passando uma situação tão terrível dentro da sua casa, no seu lar, e ele só está esperando alguém que abra a boca e fale uma palavra para mudar a história da vida dele. Esse é o seu mundo. O seu mundo são as pessoas que estão ao seu alcance. Não
perca a oportunidade. Seu mundo é o seu vizinho, que você só dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca se ofereceu para entrar na casa dele, orar por ele e apresentar Cristo para ele. Não perca a oportunidade. Pelo amor de Deus, vai pelo seu mundo e pregue o Evangelho. Se você não pode sair para o mundo afora, mas pregue para o teu mundo. Eu quero contar uma ilustração. Imagine Jesus dentro de um barquinho e você. Você está no comando da polpa. Sabe aquele motorzinho que fica atrás assim, que você acelera e o barco vai, mais. E aí vocês dois observam uma ilha, um cara lá pedindo ajuda com uma placa. Socorro, alguém me ajude. Aí Jesus olha e fala assim, vamos ajudá-lo. Eu vou salvar a vida daquele homem. E aí você começa com aquele barquinho. Aí Jesus fala, corre, pelo amor de Deus, vai mais rápido, senão pode ser tarde demais. E aí você acelera o barco, e aí vocês chegam perante aquela ilha, e aí Jesus pega, estende a mão e puxa ele para o barco, em segurança, e salva a vida daquele homem. Você é o barco.